Vamos lá, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor e vamos embora para um vídeo nesta manhã, aqui direto de Assunção, hoje quarta-feira, dia 24 de abril de 2024, e você está aqui no canal Raiz Tricolor. Se você ainda não conhecia, está conhecendo agora. Se você já conhecia e não é inscrito em nenhum dos dois casos, aperta o botãozinho aqui embaixo de se inscrever e se junta aí para nossa galera. Você pode deixar o like também se você gostar desse vídeo. Vamos lá, cara, a gente abre aqui esse vídeo falando, antes de mais nada, deixa eu fazer um elogio aqui a Golcase, na moral. Essa garrafinha aqui hoje foi essencial, hoje, no caso ontem pra vocês, né? Foi essencial na viagem, tá? Essa garrafinha aqui é uma garrafinha da Golcase, ela não é do Fluminense, eles têm produtos pra caramba do Fluminense, mas pra viagem eu não trago do Fluminense porque eu vou pra área de imprensa e tal, pode dar algum problema. Mas por que eu tô falando dessa garrafinha térmica? Porque ela é da Golcase, tem garrafinhas com modelos do Fluminense lá, que vale você ir dar uma olhada, e que mantém gelado direto, cara. Ela é térmica. Eu botei uma água nessa garrafa antes de fazer a live na hora do almoço, meio-dia. Eu cheguei pra live da noite, bebi água na live da noite, ali por volta de 8 horas da noite, e a água tava gelada ainda. Sim, então vai lá, eles têm capinha também, é porque como eu tô gravando com o celular, eu não consigo mostrar a minha capinha, mas tem capinhas pra cacete, e se você usar o cupom JORNADA, você ganha 10% de desconto. As capinhas dele, inclusive, tem um macete, comprou 2, ganha 4. Vamos lá, tá? Vou deixar o link da Golcase aqui na descrição. Primeiro assunto que eu queria falar com vocês é sobre o jogo de quinta-feira, Fluminense e Cerro Porteño. Com os desfalques, né? A gente, inclusive, vai falar mais já sobre os desfalques do Fluminense para esse jogo por questões de indisciplina, alguns bastidores que foram revelados. O jornalista José Ilan cravou, né, a escalação ali desta quinta-feira. Segundo ele, o time vai entrar com Fábio, Samuel Xavier, Manuel, Felipe Melo e Marcelo, André, Martinelli e Ganso, John Aras, Marquinhos e Germancano, o mesmo time que foi escalado nas últimas partidas. Na verdade, foi escalado na última partida contra o Vasco, venceu por 2-1. O Diniz não faria mudanças na equipe. Confesso que olhando as opções que a gente tem e olhando a forma como o time jogou contra o Vasco, eu acho bem ok. O Fluminense não pode entrar muito exposto aqui contra o Cerro Porteño. Vou até, inclusive, agora à noite aqui ver se paro para dar uma analisadazinha no Cerro Porteño, trocar uma ideia também com a galera aqui do Paraguai. Amanhã a gente vai estar no treino do Fluminense, a gente deve ter um pouco mais de ideia disso. Mas assim, o Fluminense tem uma vantagem. O empate aqui, ele não é um resultado muito ruim, ele é um resultado chato, porque eu acho que o Fluminense tem capacidade de vencer o Cerro. Mas até pelo que eu vi nos outros dois jogos, assisti os dois jogos do Cerro Porteño, não parei para analisar, mas vi os dois jogos. Inclusive dois jogos que, se não existisse a palavra acréscimo, o Cerro Porteño tinha empatado os dois. Ele perdeu nos acréscimos pro Colo-Colo fora de casa e ganhou nos acréscimos do Alianza Lima em casa. Mas assim, o time do Fluminense não pode se expor muito porque, dado o resultado do grupo, e a gente vai falar agora do outro jogo, o Fluminense ainda tá, mesmo com o empate aqui, vai para depois outro jogo fora de casa contra o Colo-Colo no Chile e fecha com 2 em casa. Então, aquele que eu sempre falo, né? É muito, muito, muito difícil você ver um time eliminado com 10 pontos, é algo muito raro, inclusive. Se a meta, né, entre aspas, for fazer 10 pontos, o Fluminense empatando aqui contra o Cerro, só ganhando seus 2 jogos em casa já vai a 11. Então, não é o objetivo, acho que é totalmente possível a vitória, mas a escalação não pode se expor totalmente, deixar um 4-2-4 e tal, acho que seria acabando um erro. E eu gostei da partida do Fluminense contra o Vasco. Bem, eu falei sobre o outro resultado do grupo, né? Exatamente, Colo-Colo empatou em casa com o Alianza Lima. 0-0, a partida aconteceu nessa terça-feira, né, 9h30 da noite, e, enfim, a equipe chilena empatou em casa com a Alianza. Eu não consegui ver esse jogo, né, nessa hora a gente estava terminando o giro aqui para conseguir jantar, mas, enfim, acompanhei ali aquele super compacto, né, da partida, e me pareceu um jogo onde o Colo-Colo jogou muito mais do que a equipe do Alianza Lima, mas isso já era esperado, né? A surpresa foi não ter feito gol, né? Pararam no goleiro Campos umas 2 vezes ali no primeiro tempo, tiveram domínio amplo, você olha as estatísticas do jogo, isso mostra, mas o Alianza Lima, já do meio para o final do jogo, conseguiu ter algumas escapadas, inclusive com o Serna, parou no goleiro da equipe chilena. O 0-0 é muito ruim para o Colo-Colo, posso falar mais disso no resumão da rodada, porque a equipe chilena já jogou 2 vezes em casa, tem 4 pontos, e na próxima partida para eles enfrentam justamente
o principal bicho-papão do grupo, que é justamente a gente. Então, o Fluminense, nesse momento, mesmo não tendo jogado, se mantém na liderança com 4 pontos. O Colo-Colo também tem 4 pontos, mas tem menos saldo. E o Cerro Porteño, nosso adversário, tem 3 pontos, enquanto o Alianza Lima tem 2. O Alianza vai pontuando muito mais, eu acho, do que os próprios peruanos esperavam nesse grupo. Conseguiu empatar com o Fluminense em casa, conseguiu empatar com o Colo-Colo fora de casa. E os peruanos agora vão enfrentar o Cerro Porteño em casa grandões, né? Porque se ganharem e o Fluminense tiver ganhado do Cerro Porteño aqui hoje, o Alianza Lima se credencia para estar na segunda posição do grupo ao final da 4ª rodada, né? Então, é bom a gente ficar de olho nos peruanos aí também. Mas, claro, a prioridade é o nosso jogo. Vale a informação importante. Arturo Vidal, o jogador do Colo-Colo, tomou cartão amarelo nessa partida. Foi o 3º cartão amarelo dele em 3 jogos. E ele está fora da partida contra o Fluminense. Boa notícia, não? Você fala, pô, Gabriel, mas o Vidal não é tão bom. Eu até concordo, mas eu acho que o banco do Colo-Colo não deve ser também isso tudo, a ponto da gente olhar e falar, caramba, aí, ó, que pena, hein, o Arturo, que pena não, que bom, hein, o Arturo Vidal não vai jogar, hein, que felicidade. Não acho que chegue nesse nível, não. Mas, enfim, desfalque é o Arturo Vidal, e quem joga pendurado contra a gente é o Léo Gil. O Léo Gil, meio de campo, se tomar cartão amarelo contra a gente, aí não joga a partida seguinte da equipe do Colo-Colo. Vamos para a parte aqui de bastidores, né, dos 2 bastidores que foram revelados. Vamos para o primeiro, o vídeo do André Hernan, por favor. Vou botar aí o trechinho do vídeo. Um vídeo de uma live do UOL que ele gravou ali, né, ele participou, e ele trouxe uma informação pouco depois do caso ter ocorrido. Veja só aí o vídeo, André Hernan no UOL mais cedo, sobre o caso do afastamento dos 4 jogadores por indisciplina do Fluminense. Anunciou agora, ó, os atletas John Kennedy, o cara que fez o gol da final da Libertadores, Cauã Elias, Arthur e Alexander foram afastados em razão de atos de indisciplina cometidos na concentração do jogo contra o Vasco e não viajarão hoje para a disputa da partida contra o Cerro Porteño no Paraguai e contra o Corinthians em São Paulo. Ou seja, um afastamento, um gancho aí mais ou menos pesado. Para um desses atletas eu mandei uma mensagem para um representante de um dos atletas e não teve assim o motivo. Segundo a fonte, não sabia ainda direito, mas a frase para mim ficou muito clara que, ó, esses moleques não se ajudam. Assim, foi a frase que eu ouvi de um representante de um desses atletas. Ou seja, houve um ato de indisciplina, a gente vai seguir apurando aí para ver se tem mais detalhes, mas é algo pesado, algo que não foi nada, né, tranquilo, porque os jogadores estão afastados, foi na concentração do Clássico, e agora eles estão fora das 2 próximas partidas, e são jogadores importantes, né? Além do vídeo do André Hernan, né, um bastidor interessante de que esses moleques, né, esses meninos não se ajudam, né, e que mostra que nem mesmo os próprios empresários estão do lado quando uma situação é feita dessa maneira, e eu vou explicar o que é feita dessa maneira. A gente teve uns bastidores divulgados pelo Vitor Lessa também. Eu vou botar o tweet dele aí na tela, e aí eu vou lendo, né, enquanto vai passando o tweet que ele fez aí para você ir entendendo. Olha só. Diz assim o tweet do Vitor Lessa, né? John Kennedy, Alexander, Arthur e Cauã Elias não esperavam que a festinha feita no hotel fosse vazar. Muito menos que o Fluminense aplicaria uma punição e tornaria público antes mesmo que o ocorrido chegasse à imprensa. Quando perceberam que foram flagrados, ficaram bastante assustados e perceberam a gravidade da situação. A prova definitiva foi a gravação das câmeras do hotel. Após a reclamação de outros hóspedes, seguranças foram buscar as imagens da movimentação dos jogadores e perceberam que um outro quarto, em outro andar, foi reservado para as mulheres convidadas pelos atletas. Estava tudo ali. O andar onde os jogadores ficam normalmente é monitorado por um segurança, o que dificulta qualquer movimentação inesperada. Internamente, a expectativa é de que a punição seja um aviso definitivo de que tais indisciplinas não serão toleradas. O recado está dado. Bem, falado tudo aí,
tweet do Lessa, fala também do André Hernan. Eu falei lá atrás que ia explicar o que eu quis dizer com a situação desse jeito, né? Vamos lá, a situação desse jeito, ela é por um ato premeditado. Gabriel, sim, a gente sabe que existe ali alguns termos ali de quem sabe de garotas de programa nos hotéis, então a gente sabe disso tudo. Mas reservou-se um quarto para essa galera. O Lessa trouxe esse bastidor, que o GE publicou depois também. Reservou-se um quarto para essa turma em outro andar, ou seja, já uma parada meio planejada. Por sinal, dizem que reservou um quarto, né? Eu confesso que isso, enfim, já 4, enfim. Bastidores desnecessários, né? Essa parte aqui era desnecessária. Mas houve premeditação. Houve desatenção, até mesmo para fazer merda. E por que eu tô falando isso? Porque ninguém se atentou de que estava concentrando no hotel do Diniz, o hotel que o Diniz mora. Que isso, gente? Houve desespero e certeza de impunidade. Por que eu tô falando do desespero e certeza de impunidade? Gente, era uma noite de concentração, véspera de um clássico contra o Vasco. Você pode dizer que o Caú e o Cauã Elias e o Arthur não estavam nem aí porque eles não iam entrar em campo. Mas vinha entrando. O Arthur Elias... Caramba, misturei agora. O Cauã Elias tinha entrado em alguns jogos. O John Kennedy e o Alexander são quase que opções imediatas no banco de reservas quando o jogo pede isso. O Alexander tinha entrado menos porque o jogo não vinha pedindo a entrada de volantes, né? E aí não pode... Uma noite... O que foi encarado essa concentração, é engraçado que parece que não foi encarado como uma concentração do jogo, foi considerado um Vale Night da molecada da viagem da atlética da faculdade, sei lá. Viagem de terceiro ano de formatura. Isso é descabeçado num nível gigante. E aí, assim, faz parte da certeza da impunidade. E aí é o bastidor que o Lessa trouxe. Quando vem... você descobre, e todo mundo aqui já foi adolescente, você descobre que teus pais, teus avós, sei lá, quem te criou aí, teus professores, eles não são mais burros do que você, é um baque. É um baque. E aí esse é o primeiro baque. E o segundo baque é que não adianta passar a mão na cabeça. Você criar com a correção na base da educação é muito importante. O Diniz tem muita razão com isso. Mas a punição precisa vir. Tem casos em que a punição, inclusive, precisa ser pública, porque esses jogadores vivem da imagem pública deles. Seja em situações genéricas, né, como, por exemplo, o Marcelo parou de seguir o John Kennedy no Instagram. Seja em situações práticas, como esses 4 jogadores vão carregar na sua carreira inteira, algumas já com um histórico de gol em final de Libertadores, com título, tatuagens, camisas, etc., como é o caso do John Kennedy, já em carreiras como a do Alexander, que tem 2, 3 meses de um futebol muito bom e uma lesão séria e um declínio na carreira. Então tem carreiras que nem começaram ainda, como a do Arthur e do Cauã Elias, que tem um contrato longo e meia dúzia de jogos no time profissional. Vai carregar essa mancha. E aí é onde vem o desespero. Porque essa mancha vai ficar. É tomar esporro de pai, de mãe, quando são próximos, mas de empresário. E da vida. E dos líderes do elenco. Porque essa punição não vem só... Em que agregou positivamente o Fluminense divulgar essa punição? Agregou em quê? Você parar pra pensar assim, racionalmente. O Fluminense se expôs... mas já ia sair a matéria. Deixa sair a matéria. Ninguém confirma, diz que é mentira e pronto. Já fizeram isso outras vezes, né? Matéria de bastidor, ninguém confirma, diz que é mentira e pronto. Só que aí chega uma hora que a galera que tá se dedicando olha pro lado e fala: peraí, vocês vão passar a mão na cabeça de novo? Eu vou ter que botar minha cara pra dar entrevista, pra mentir de novo sobre esses moleques responsáveis, enquanto eu tô aqui com 30 anos, com 35, com 40, com 25, trabalhando igual um doido, e esses moleques estão fazendo merda o tempo... O Fluminense ganhou aí. Eu vi até um comentário que falava assim: se fosse um dos medalhões que estivesse fazendo a confusão, o Fluminense não divulgava. Talvez porque os medalhões não fazem essa confusão. Talvez porque o foco do Fluminense é justamente em jogadores que não têm muito esse perfil de confusão e festa. Talvez por isso, né? Então não existe esse si.
Fato é que o recado, como o Lessa diz, o recado foi dado. E esse recado não é pro Cauã Elias, pro Arthur, pro John Kennedy e pro Alexander somente. É principalmente pros quatro. Pros quatro vem a punição. Mas o recado é dado para quem tá vindo. É dado para quem tá no profissional. E de repente, às vezes, tava nas outras festinhas, tava na night juntos também, e nessa não tava. Ou não recebeu o convite, não tava concentrado para esse jogo, sei lá. O recado é para geral. Enfim. Confesso que eu acho positivo. Sempre falo isso, eu não me irrito em nada pós-Fluminense com um jogador que jogou aqui e era ruim. Se eu vir o Júnior Dutra na rua, eu não vou xingar o Júnior Dutra, não vou fazer nada disso. O Júnior Dutra era ruim. Eu me irrito com um jogador que zomba da camisa da torcida do Fluminense. E tem a zombaria pública, na entrevista, na ação, e tem esse tipo de gente que não dá valor à oportunidade que tem. Tamo junto, até a próxima. Valeu!